Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, shiur número 96. A gente hoje, Bezat Hashem, está no Siman 167, Kuf Samech Zayin, Alachá 30. No livro, a gente está na página 227. Hoje a gente, Bezat Hashem, vai estudar Alachá 30 e Alachá 31. E aí agora a gente está falando sobre as leis da Brachá de Amotzi e possíveis erros que a pessoa pode fazer durante a Brachá de Amotzi. Então, a Alachá 30 começa falando que se a pessoa, em vez de fazer a Brachá de Amotzi Lechem Minaretz, ele fez a Brachá de She'akol Niyah Bidvaro, então, aí valeu a Brachá e ele não precisa repetir e já valeu como se ele tivesse feito a Amotzi. Porque, como está escrito na Mishnah, e todo mundo sabe, Alakol, imberach, sheakol, yatzah, sobre qualquer coisa, se ele fez a brachá de sheakol niabidvaro, valeu. Só que ele traz aqui na alaká, que não só a brachá de sheakol niabidvaro serve para o pão, além do Amotzi Lechem Minaretz. O quê? Ele fala assim, se ele fez a brachá de boré miné mezonot, ou se ele fez a brachá de boré peri adama, então ambas valeram para o pão. Por quê? Então vamos explicar uma de cada vez. Então, essas duas coisas que eu falei agora é machloket nos poskim, mas assim é a halakha. A gente fala já que está feito brachot laket. Brachá de boré miné mezonot, teoricamente, assim, a explicação da palavra mezonot é alimento. Só que a brachá de boré miné mezonot foi instituído para as comidas que foram feitas das 5 espécies de cereais e que não são amotzi. Quer dizer, trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Ele pegou, fez farinha e fez coisas que não têm a importância de amotzi. Fez um bolo, fez uma bolacha, etc. Então, sobre isso, é a brachá de boré miné mezonot. Ou coisas que são cozidas, macarrão, e etc. Que são feitas de alimentos das 5 espécies. Então, isso é boré miné mezonot. E aí, tecnicamente, a explicação da palavra mezonot aqui é uma comida que foi feita das 5 espécies. Em relação ao Amotzi é um pouco mais fácil, mas os poskim trazem que a brachá de boré miné mezonot, eu posso estender um pouquinho a explicação da palavra mezonot para qualquer coisa que alimenta. E aí, por isso, trazem que bediavad, se para qualquer comida ele fez a brachá de boré miné mezonot, valeu. Com a exceção de água e sal, que são coisas que não alimentam, então elas não são chamadas de mazon, já que a Gemara traz que se a pessoa jurou que ele não vai comer nada que é mazon, ele é proibido em todas as coisas, fora água e sal. Então, por isso, assim, alguns poskim trazem que quando bediavad, se a pessoa já fez, eu consigo estender um pouquinho a explicação, a conotação da palavra mezonot, e eu falo que valeu para todas as comidas, menos água e sal. Então, por isso, se ele pegou no pão e fez a brachá de boré miné mezonot, valeu. No caso do pão, ainda melhor ainda, porque o pão é feito das 5 espécies de cereal. Então, por isso, na dúvida entre amotzi e mezonot, a gente vai ver mais para frente que até se faz mezonot. Então, mas, no caso aqui, então, bediavad, mesmo que ele tenha um pão, que ele tem certeza que a amotzi lechem minaretz, se bediavad ele fez a brachá de boré miné mezonot, valeu. Se ele fez a brachá de boré peri ha'adama, tecnicamente o pão é feito de trigo, cevada, etc. Eles são coisas que saíram da terra. Então, por isso também, se ele fez a brachá de boré peri ha'adama, bediavad valeu também. Então, a gente está falando aqui, brachá do pão é amotzi lechem minaretz. Se ele fez boré peri adama, valeu. Se ele fez boré miné mezonot, valeu. Se ele fez sheakol niyah bidvaro, valeu. Agora, se ele chegou e fez no pão a brachá de boré peri haetz, aí já não valeu e ele precisa repetir e fazer a brachá de amotzi lechem minaretz outra vez. Então, se ele fez boré peri haetz, aí não valeu. Apesar de que aqui a gente vai ver também que tem uma machloket grande, mas aí não valeu. Então, resumindo, no pão, se ele fez a brachá correta é amotzi lechem minaretz, se ele fez sheakol, valeu, se ele fez boré miné mezonot, valeu, e se ele fez boré peri adama, valeu. Todas as outras brachot, boré peri haetz, boré peri hagefen, não vale para o pão, nem bediavad, aí ele precisa repetir e fazer a brachá certa, amotzi lechem minaretz. Agora, assim,
na nota, a gente está na nota 189, na nota ele traz que, na verdade, esse assunto de fazer borei periaet sobre o pão é uma grande machloket. Por quê? O autor do Shulchan Aruch, o Rav Yosef Karo, ele tem um livro onde ele tem explicações sobre o Rambam. Nesse livro, no Keser Mishneh, ele traz que se a pessoa fez borei periaet no pão, bediavad valeu. E por quê? Vocês vão me perguntar, o trigo não é uma árvore, então como ele pode fazer borei periaet sobre o trigo? Só que o Rav Yosef Karo, ele se baseia justamente que a Gemara traz uma opinião que fala que o Etz Adat, que o Adam Arishon comeu, era o trigo. Sem a opinião do Rabi Yehuda, lá na Gemara. E aí fala o Maran no Kesef Mishneh, que então a gente vê que não é uma aberração eu chamar o pão de borei periaet, já que a gente tem uma opinião nos nossos sábios, nos Chachamim, que o trigo era chamado de etz, que a Torá fala etz adat, e uma das opiniões fala que é o trigo, então por isso fala o Shulchan Aruch, que bediavad valeu se ele fez borei periaet sobre o pão. O Beit Menuchá discute com o autor do Shulchan Aruch e fala, não, o trigo não é uma árvore, e ele traz uma prova da Gemara em Masechet Brachot, falando que mesmo que tem essa opinião do Rabi Yehuda, que o Etz Adat era o trigo, e era uma árvore, ele falou que não vale bediavad eu fazer borei periaet sobre o pão. Então, quer dizer, ele traz uma prova da Gemara em Masechet Brachot. O Kaf HaChaim, quando pega esse assunto na prática, ele falou, bom, a gente tem aqui o autor do Shulchan Aruch, mesmo que não é no Shulchan Aruch e não é no Beit Yosef, que são os livros mais clássicos dele, ele escreveu no Kesef Mishneh, mas ele falou que borei periaet valeu. Beit Menuchá fala que não valeu. Fala o Kaf HaChaim, eu digo aqui, Safek Brachot leakel, então, se bediavad, se ele falou, não repete a brachá. Esse é o psak do Kaf HaChaim. Rav Ovadia Yosef, porém, discorda do Kaf HaChaim. Ele no Bia Omer, ele traz, primeiro que a grande maioria dos poskim concordou com o Beit Menuchá. Segundo lugar, o Beit Menuchá trouxe uma prova forte da Gemara, que mesmo bediavad não valeu. E além disso, Rav Ovadia Yosef traz que a gente tem aqui a opinião de alguns Rishonim, que falam que quando ele fez sobre o pão, borei peri ha-adamah, ou borei peri ha-etz, não valeu. Por quê? Sim, tem a opinião do Reá, o Rav Aron Alevi, e o Ritva, que é aluno do Reá, eles falam, pão não é chamado pri. Então, como você vai fazer a brachá, borei peri ha-etz, borei peri ha-adamah, que criou o fruto da terra, que criou, ele falou assim, pão não é chamado fruto. Então, não serve nenhuma dessas brachot. Fala, por mais que a gente falou que borei peri ha-adamah sim serve para o pão, mas esses poskim falam que nem borei peri ha-adamah, que quase todo mundo fala que serve. Então, aí tá bom, eu não vou ir atrás do Ritva e do Reá e falar que não valeu. Mas em relação ao borei periaet, que eu já tenho uma machloket, e além de todos os que falam, conforme o Beit Menuchá, que não valeu, eu tenho esses dois poskim que falam que borei peri ha-adamah não serve para o pão, borei peri ha-adamah não, borei periaet não serve para o pão, esses dois falam que nenhum dos dois serve. Mas aliado às duas coisas, então fala Rav Ovadia Yosef, o correto é que ele faça a brachá de amotzi lechem min haaretz de novo, e aqui eu não falo safek brachot leakel. Então, assim fica lemasse, a gente se tem que cuidar para fazer a brachá certo, mas se fez errado, fez borei peri ha-adamah, bediavad eu falo que valeu, fez borei peri ha-etz, eu falo que não valeu. E aí só para entender um pouquinho, a Gemara fala que o trigo sim é uma fruta. Então, assim, os mefarshim trazem ali na Gemara, como a gente pode chamar o trigo de fruta, quer dizer, de árvore, se o trigo não é árvore, quer dizer, a própria Gemara fala a definição de árvore e o trigo não entra dentro. Falam que antes do pecado de Adam Arishon, o trigo era árvore. E é por isso que Etz Adat era trigo. Mas hoje em dia, que o trigo não é árvore, que todo ano tem que plantar o trigo de novo, então,
a gente não pode fazer borei peri aetz no pão. Essa é a explicação, essa é a opinião do Beit Menuchá, e assim, então, fala o Rav Yosef, assim fica para Halachá. Agora, aqui ele se estende também bastante, num outro assunto que o Beit Menuchá traz ali. Ele fala assim, a pessoa vai fazer a Motzilech Minaretz para tirar outras pessoas de Jeová. E aí ele foi lá, pegou o pão, né? Todo mundo fez Nitvat Yadayim, então todo mundo em silêncio esperando. E ele pegou o pão, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam She'akol Niyah Bidvaro. Ele fez a brachá errada. Então fala assim, para ele que fez a brachá e comeu o pão, a brachá valeu. A pergunta é qual é o status dos ouvintes. Se para eles também eu falo, olha, a brachá valeu, ou eu falo, bom, eles podem pegar outro pão e fazer a brachá de Amutzilach Minaretz. Por que eles precisam fazer? Então o Beit Menuchá debate esse assunto e ele chega à conclusão que já que a halachá é Shomea Keone, a pessoa que escuta é como se ele estivesse falando. Então fala o Beit Menuchá, a pessoa que escuta é como se estivesse falando. Se eles falaram Shakol Niyah Bidvaro, não ia valer para eles. Então valeu, eles não precisam repetir a berachá. O Kaf HaChaim, ele elabora um pouquinho mais. O Kaf HaChaim, ele fala que depende um pouco das pessoas que estão ouvindo. Por quê? Fala assim, Shomea Keone, a pessoa que está ouvindo, tem kavaná de sair de Jeová, e aí ele sai de Jeová porque ele está escutando. Eu falo assim, se as pessoas que estão ouvindo, quando ele começou a falar, Shakol Niyah Bidvaro, o cara estranho falou, peraí, ele está fazendo a brachá errado. E aí ele desistiu de ouvir, não se chama que ele fez a brachá, ele vai pegar o pão dele, fazer a Motzilech Minaretz e ok. Mas, fala o Kaf HaChaim, se as pessoas que estavam ouvindo também não se tocaram, e ouviram até o final, pensando em sair de Jeová, ou que a pessoa fez a brachá muito rápido, e até a pessoa se tocar que ele fez a brachá errado, ele já tinha acabado a brachá, já estava comendo, etc. Ele ouviu a brachá inteira, do começo até o final, então aí ele sai de Jeová e ele não precisa repetir a berachá. Agora, o Rav Metzir Abba Shaul, ele traz um caso, não exatamente esse caso, ele traz um caso parecido. A gente tem que depois pensar se é exatamente a mesma situação ou não. O Rav Metzir fala assim, tem uma halachá que se a pessoa pegou um copo de água e ele ia beber água, e ele pensou em fazer a brachá de She'akol Niyah Bidvaro. E aí ele falou, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, pensando em fazer She'akol Niyah Bidvaro. Mas aí na hora que ele foi fazer, acabou saindo na hora Borei Peri Agefen. E aí Borei Peri Agefen não serve para água. Mas já que na hora que ele pensou em She'akol Niyah Bidvaro, mesmo que na hora que ele terminou Borei Peri Agefen, então tem machlok nos poskim, se eu vou atrás do que ele falou, se eu vou atrás do que ele pensou, e por isso só fez brachot laquele, ele não precisa repetir. Então isso é o que está escrito na halachá. O Rav vem pergunta, nesse caso, como fica para quem estava ouvindo. Por quê? Quem estava ouvindo só ouviu as palavras que ele falou foi Borei Peri Agefen, e Borei Peri Agefen não serve para água não. Mas, por outro lado, ele pensou em She'akol Niyah Bidvaro, e para ele valeu. E eu ouvi tudo o que ele falou. Então, se eu falo que no Shomea Keone, a minha kavaná junta com a kavaná dele, etc., a kavaná dele vale que vale como se fosse para mim, então dá para eu falar que valeu. Só que por outro lado, eu falo Rav Metzir Abba Shaul, talvez eu tenha um problema aqui, que o quê? Já que eu estou ouvindo a brachá dele, e a brachá que ele fez não é uma brachá boa, ou não é uma brachá ótima, então talvez não vale, por quê? É igual quando eu mando um sheliach fazer alguma coisa, aí o sheliach faz errado, que a Gemara traz que a pessoa que mandou o sheliach fala, olha, eu mandei você para me ajudar, não para me atrapalhar. Então, a Gemara Masechet Kiddushin traz que se ele mandou um sheliach para casar ele com uma mulher, e o sheliach foi lá e fez alguma coisa errada, deu uma coisa que não era para fazer, etc. Então ele pode falar a sua procuração, a procuração que você tinha para fazer alguma coisa em meu nome está cancelada, porque eu mandei você para me ajudar, não para me atrapalhar. Então, a mesma coisa, perguntar aqui, olha, eu estava ouvindo a brachá de você, porque eu queria ouvir a brachá certa, você fez a brachá errado, talvez está cancelado o negócio. Então ele traz aqui que o Mishneh Lemelech pergunta, traz essa dúvida,
se eu falo, olha, nessa situação, eu cancelaria a shlichut, então não valeu. E aí o Rav Ben Zion fala que o nosso caso é um pouco melhor até do que o Mishneh Melech, porque no caso do Mishneh Melech, se o cara fez um casamento errado, e eu fico na dúvida ali, a mulher está numa situação duvidosa, e aí ela precisa... a mulher está numa situação duvidosa, e aí ela precisa ou casar com ele de novo para resolver a dúvida, ou receber o get. Mas de qualquer maneira, ela agora pela Torá está proibida de casar com outras pessoas. Então o marido tem algum interesse que isso aconteça, porque a mulher está amarrada nele agora. Aqui, fala o Rav Ben Zion Shalom, ele não tem interesse nenhum. Quer dizer, isso que o cara fez a brachá para ele de Borei Priagefet só complicou a vida dele. Então, mas, de qualquer maneira, o caso do Rav Ben Zion Shaul não é exatamente igual ao nosso, porque primeiro ali eu tenho pensou, falou, etc. Que ele fez a brachá, o que ele fez, ele ouviu, etc. Shomea Keoneh. Isso é uma coisa. E outra coisa é o próprio Rav Ben Zion Shaul ali ficou na dúvida, igual ao casamento, não igual ao casamento, mas ele não resolveu. O Rav Ben Zion Shaul terminou Tzarich Yun, ele ficou inconclusivo. E aí, quer dizer, lá a gente fala, Safek Brachot Lakel. Então, aqui também, se ele fez ou Shakol, ou Borei Priadamah, ou Borei Mine Mezonot, no pão, e as pessoas ouviram, eu falo Safek Brachot Lakel, e eles não repetem a Brachá. Então, por isso, já que a gente fala Safek Brachot Lakel, na prática, se ele fez a brachá errado em voz alta e as pessoas ouviram, e aí, quer dizer, como o Kafaraim falou, se eles se arrependeram no meio da brachá, que eles perceberam que ele estava errado e desistiram, aí talvez eles não fizeram errado, mas eles fizeram a brachá até o final, que terminou a brachá, e eles tinham a intenção de sair de Jeová, e eles já saíram de Jeová. Se ele agora repetir a brachá, eu arrisco que a brachá que ele está fazendo agora é uma brachá levatalá. Então, por isso, fala então, por isso está escrito aqui no livro, a halachá é que se ele fez shakol, mezonot ou adamá, do mesmo jeito que a pessoa que fez a brachá bediavad saiu de Jeová, as pessoas que escutaram a brachá também bediavad saíram de Jeová. Então, isso foi a halachá 30. A halachá 31, ele traz que se a pessoa fez uma brachá em aramaico, quer dizer, ele falou... Berich Rachamana Malka de Alma Mare de Aipita, em aramaico, que é a tradução de Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Na verdade, não é exatamente Hamotzi Lechem Min Haaretz, ele falou Mare de Aipita é Master of this bread, é o senhor desse pão. Então ele cumpriu a mitzvah bediavad. Assim, a Gemara traz em Masechet Brachot que bediavad vale isso, e assim nifsak lalachá lo Shulchan Aruch. O Mamar Mordechai, ele pergunta, na verdade muitos poskim perguntam, que a princípio o Shulchan Aruch posek lalachá, que a pessoa precisa falar Shem e Malchut. Malchut está escrito que se ele fez Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech, e não falou a Olam, isso não é chamado de Malchut. E a pergunta é que o Shulchan Aruch, quando trouxe essa halachá aqui, quando eu falei, e como está no livro aqui, está escrito Malka de Alma, o rei do mundo. Mas no Shulchan Aruch, quando ele trouxe esse texto, ele trouxe o texto sem esse de alma, sem escrever no mundo. Então a pergunta é como valeu. Então o Mamar Mordechai fala que o Shulchan Aruch se apoiou, que as pessoas vão estudar o lugar onde está escrito Shulchan Aruch ali, e ele tem que acrescentar aqui o de alma, e por isso que no texto aqui está o de alma. Essa é a resposta do Mamar Mordechai. E aí, quer dizer, ele falou, olha, ele precisa falar Olam, senão não é Malchut, igual a gente falou nas halachot, a chama Malchut, que se ele fala Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech, e não falou Olam, ele falou rei, é rei do quê? Ele precisa ser rei de alguma coisa. Quando eu falo Olam, que ele é o rei do universo, então ok, mas se eu não falei nada, ele pode ser rei da casa dele. Isso não quer dizer muita coisa. Então por isso, fala o Mamar Mordechai, ele precisa citar de alma. Tem outras respostas. O Birkat Hashem, ele responde que Malka em aramaico, a tradução correta não seria Melech, e sim Ham-Melech, o rei.
Quando eu uso o artigo definido o rei, eu estou falando que é um rei importante, não é qualquer rei. Então aí ele falou, por isso em aramaico, mesmo que ele não falou, alma, valeu. Mas de qualquer maneira, na prática, por mais que o Shulchan Aruch falou que olam é necessário, já que tem alguns poskim que falam que olam não é necessário, e a gente fala safek brachot lakel, então na prática ele não precisa repetir a brachá, mesmo que ele não falou olam, tanto no hebraico como no aramaico. Se ele não falou olam, lemase, assim o Posek Rav Ovadia Yosef, safek brachot leakel. Então mesmo que ele não falou olam, ele não precisa repetir. Agora, seguindo aqui na nota, ele traz que o Mishnah Brura escreve que não é correto fazer a brachá em aramaico. Por quê? Ele falou, em aramaico e em qualquer outra tradução. Nossos sábios instituíram um texto específico para a brachá. Mesmo que tecnicamente eu poderia fazer a brachá em outras línguas, mas eu preciso de uma tradução que seja bem precisa, que seja exatamente a tradução das palavras. E aí ele falou, qualquer tradução que eu vou fazer, para cá, para lá, a gente vê até que no aramaico que o Ramim colocaram, tem algumas coisas diferentes. Então, por isso, lekatrila, não é correto fazer as brachot em outras línguas. Mesmo assim, bediavad, se ele fez a brachá em aramaico, em inglês, em português, etc., desde que contenha o princípio básico da tradução da brachá que ele fez corretamente, então, bediavad, eu falo que valeu, porque é safek brachot lakel. O Rav Ovadia Yosef, no seu livro Echavedat, ele discute ali uma questão muito interessante, que é, se fazendo a brachá em outras línguas, eu poderia driblar o conceito de safek brachot lakel. Por quê? Ele traz que o Radbaz fala que se a pessoa jura no nome de Allah, o nome de Deus em árabe, então ele falou, é chamado que ele está jurando com o nome de Deus. Mas se ele simplesmente diz o nome Allah, não é chamado que ele está falando o nome de Deus em vão. Da mesma maneira, se eu falar Deus em português, não é chamado que eu estou dizendo o nome de Deus em vão. E aí, baseado nisso, também os poskim discutem que a tradução do nome de Deus, que a Gemara trouxe aqui para Brachá de Motzi Lechem Haaretz, é Rahmana. Rahmana é o piedoso. E é igual falar em hebraico, Rahum, isso não é o nome de Deus. Então, talvez, se eu falar Brachá, Berech Rahmana Malka de Alma Mare de Aipita, eu não estou fazendo Brachá Levatalá, já que eu não falei o nome de Deus, já que eu estou usando um kinui, um apelido, quer dizer, eu estou falando Deus é o piedoso. O piedoso não é o nome de Deus, eu não fiz o nome de Deus em vão. Então, talvez aqui a gente teria uma solução. Toda vez que eu estou na dúvida de safek brachot ou não, faz a brachá em outra língua, você não transgride o isur de brachá levatalá e garante que você cumpriu a mitzvah de brachá. Porém, o Rav Ovadia Yosef derruba isso. Ele fala que não dá para trazer prova do Radbaz, porque o Radbaz está falando em relação à proibição de dizer o nome de Deus em vão. Aí pode ser que falando em outras línguas, etc., a pessoa não transgride. Mas o isur de brachá levatalá é fazer uma brachá com o nome de Deus. E do mesmo jeito que o Radbaz falou, que jurar com o nome de Deus, mesmo que ele usou o nome em árabe, Allah, que é o que ele estava falando, é chamado que ele está jurando com o nome de Deus em vão. Talvez o isur de brachá levatalá é mais ramur do que simplesmente mencionar o nome de Deus. E por isso a conclusão do Rav Ovadia Yosef é que isso não serve como uma opção. Então essa é a conclusão do Rav Ovadia Yosef, isso não serve como opção, ele não adianta fazer em português, em inglês, em aramaico, para se livrar do isur de brachá levatalá. Então a pessoa que está em dúvida de brachot, como a gente falou no shiur anterior, não tem a opção de fazer em aramaico, em outra língua, o que ele deve fazer é fazer a brachá no pensamento, ou pelo menos fazer a brachá pensando o nome de Deus. Ele fala Baruch em voz alta, tá Hashem Elokeinu Melech Haolam no pensamento, e depois fala Shakol Ne'ab Dvaro, e aí quer dizer, ele falou em voz alta Baruch Shakol Ne'ab Dvaro, que isso com certeza não é brachá levatalá, e em relação ao nome de Deus, ele pensou no pensamento,
que para quem fala que isso vale como brachá, valeu, mas em relação ao Isur de brachá levatalá, isso não serve. Assim é o psak do Kaf HaChaim, e essa é a conclusão também do Rav Ovadia Yosef. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém.